Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje para falar da Tesla enquanto empresa para investirmos sim ou não, até que ponto é que ela vai recuperar ou não, o que é que está a acontecer. Houve tanta gente a pedir-me para falar sobre a Tesla enquanto empresa para investir que eu tive mesmo que aceitar. Como sempre, eu não sou um conselheiro financeiro, isto é apenas a minha opinião. Aproveito ainda para vos dizer que no meu Instagram, vocês têm o link em baixo, eu estou a oferecer muita coisa, incluindo algumas coisas mais a ver com criptomoedas e com ações. Passem por lá e vejam. E deixo também aqui em baixo o link da XTB. Porquê? Porque se vocês se inscreverem com este link na XTB e se puserem lá pelo menos 1€, fizerem um depósito de pelo menos 1€, vocês ganham uma ação até 30€. Isto é uma forma de eles muito rapidamente conseguirem levar pessoas para a plataforma, sem estarem a gastar balúrdios em campanhas de marketing. É fazendo isto, é dando ações às pessoas e as pessoas começam. Agora, olhando para a Tesla é uma das ações mais faladas dos últimos anos, é aquela que mais tem sido atacada com shorts nos últimos anos. Teve um crescimento brutal em 2021 e teve uma queda brutal em 2022. A verdade é que todo o mercado caiu em 2022, mas a queda da Tesla foi bastante acentuada, principalmente depois de Elon Musk ter comprado o Twitter. Já lá vamos. Agora, pessoal, o que é a Tesla? A Tesla é a famosa marca de carros elétricos e estamos a falar de uma empresa que demorou 12 anos a ter lucro. E isto muitas vezes acontece em alguns setores, mas é muito difícil uma empresa conseguir estar 12 anos sem fazer lucro. E porquê é que se conseguiu aguentar? Porque houve investimentos, porque houve muito dinheiro de Elon Musk e de outros por trás, e a verdade é que a empresa manteve-se, atualmente não tem dívidas, o que é algo realmente fantástico. E está-se a espalhar por todo o mundo. Neste momento os seus carros vendem mesmo muito, ainda agora tiveram uma baixa de preço. A empresa tem 4 Gigafactories, é verdade, depois tem outras fábricas para fazer a parte de alguns componentes dos carros e as baterias, mas tem 4 Gigafactories que produzem carros, que montam os carros que os produzem. Começa em Fremont, Califórnia, depois Xangai, na China, depois Austin, Texas e por fim Berlim, na Alemanha. A cada ano a Tesla vende mais, o último trimestre foi brutal e no terceiro trimestre de 2022 a empresa faturou 21 mil milhões de dólares, o que é bastante. Ainda não sabemos os dados concretos deste último trimestre de 2022, mas a verdade é que uma vez mais foram batidos recordes de venda. Foi o trimestre onde a Tesla vendeu mais, por isso estejam à espera de um bocadinho mais. Vai ser muito dinheiro. Mas, no entanto, apesar de tudo, estamos a falar de uma empresa que de 2021 para 2022 teve um aumento de vendas de mais ou menos 40%, mas teve uma queda brutal em bolsa. E porquê? Existem, obviamente, vários fatores para a Tesla ter caído tanto. Primeiro fator, todo o mercado caiu e por isso a Tesla não ia fazer diferente do resto, teve que cair também. A queda é mais acentuada porquê? Porque um crescimento de 40% a cada ano é muito difícil de manter ou quase impossível a longo prazo. Estamos a falar já de valores bastante grandes de faturação. Não vai ser nada fácil fazer minimamente algo interessante por comparação com 40% de aumento em 2022. Até porque em 2023 muita gente não vai poder comprar carro novo e então as coisas podem estar mais apertadas. A seguir, concorrência. E a concorrência vai ser um fator decisivo porque quase todas as grandes marcas estão a atacar forte e feio o mercado de carros elétricos. Mas apesar de tudo, essas grandes marcas que nós conhecemos ainda estão longe da Tesla. Só para vocês terem uma ideia, a segunda marca no mundo que mais carros elétricos híbridos vende é uma marca chinesa que vocês provavelmente nunca ouviram falar, que é a BYD. E a BYD, mesmo assim, o que vende muito mais é híbridos e não elétricos. A Tesla, em termos elétricos, está, em termos de vendas, num patamar completamente à parte. Também é preciso perceber uma coisa, pessoal. Na China, vendem-se mais carros elétricos do que em todo o resto do mundo. É impressionante o quanto eles estão a crescer enquanto compradores de carros elétricos. Claro que podemos fazer aqui uma análise com a concorrência, neste caso com a BYD. Porquê? Porque, ok, é uma marca que pode retirar muito mercado à Tesla na China? Pode. A Tesla já baixou de forma brutal os preços dos seus carros na China, muito mais do que no resto do mundo. Por outro lado, a BYD, o que vende mais são híbridos. A juntar a isto, esta marca chinesa e que é apoiada pelo governo chinês não teve que fechar, não teve problemas com o Covid. Já a Tesla teve bastantes problemas, não só fechar fábrica, mas também componentes e muitas outras coisas. Agora, isto fica mais interessante quando analisamos esta empresa, quando percebemos duas coisas, pessoal. Primeiro, a BYD cresce brutalmente de um ponto de vista tecnológico pouco tempo depois de a Tesla abrir na China. E isto, eu não estou a insinuar nada, mas é óbvio que a partir do momento que se leva o conhecimento para um lado, os trabalhadores não ficam para sempre agarrados à Tesla e acabam por sair e ser contratados por outras marcas, e provavelmente foi o que aconteceu.
Outra parte ainda mais interessante é que o maior investidor desta marca chinesa é a empresa do Warren Buffett. Mas existem obviamente outros fatores que não a concorrência, nem sequer vou estar aqui a falar das outras grandes marcas europeias e americanas, porque todas elas estão a escalar, mas ainda estão longe da Tesla em alguns campos. Noutros até já podem ser melhores, mas no global e principalmente em termos de venda, ainda estão longe. Até porque, principalmente agora com o baixar de preço dos Teslas, vai ser difícil as outras marcas que ainda estão um bocadinho atrás ou ainda estão a desenvolver principalmente a infraestrutura da montagem dos carros e o que for, ainda estão a investir muito dificilmente nós vamos conseguir ter um carro tão bom ao mesmo preço de um Tesla, de maneira a comprar esse carro, de que marca for, e não o Tesla, porque o Tesla está realmente a ficar mais barato. No entanto, a Tesla tem vindo a receber um ataque cerrado, principalmente nos Estados Unidos, depois de ter comprado o Twitter, mas não só. Também alguns governos europeus e até algumas instituições estão a fazer um ataque cerrado à Tesla, até em termos judiciais. Eu não estou aqui a dizer que eles estão certos ou estão errados, que está a haver uma perseguição ou não, mas a verdade é que há aqui alguma coincidência. Elon Musk comprou o Twitter e a partir daí as coisas descambaram completamente nos ataques judiciais contra a Tesla. E isto eu estou a mencionar simplesmente porque, de um ponto de vista de investidor, é algo que nós temos de estar atentos. Obviamente que no meio disto tudo, Elon Musk ter que vender ações da Tesla para comprar o Twitter cria uma pressão de venda brutal no mercado e, obviamente, há ainda uma queda mais acentuada no mercado, que já estava a descer. Só para vocês terem uma ideia, Elon Musk vendeu só em novembro do ano passado 7 mil milhões de dólares de ações da Tesla. O preço tem que baixar de forma brutal quando alguém num mês faz isto. Se repararmos bem, em pouco mais de um ano, Elon Musk vendeu 40 mil milhões de dólares em ações da Tesla. É impossível uma ação não descer. Quer dizer, o mercado já está em queda. O principal investidor vende 40 mil milhões, a pressão de queda é enorme. No entanto, há aqui uma coisa bastante interessante, pessoal, que é Elon Musk, no espaço de um ano e pouco, vendeu 40 mil milhões de dólares. Ok, Elon Musk não tem, ao que parece, qualquer tipo de grandes mansões e carros e aviões e o que for, onde tenha gasto o dinheiro. O que é que nós temos? Temos um homem que pegou em 40 mil milhões, mas não gastou isto tudo no Twitter. Porque, na verdade, Elon Musk não comprou o Twitter sozinho, ele comprou com muitos investidores por trás. Esta compra do Twitter não é só de Elon Musk. Então, Elon Musk ficou com muito dinheiro no bolso. Para quê? Então, reparem bem, Elon Musk tem a SpaceX, a Boring Company, a Neuralink, a SolarCity. E não nos podemos esquecer que também foi um dos criadores da OpenAI, que agora tem o muito famoso ChatGPT, e entretanto saiu e vendeu a percentagem que tinha na altura à Microsoft e a outros investidores. Entretanto, a Microsoft já comprou o ChatGPT e vai utilizá-lo. Estamos a falar de uma pessoa que tem demasiadas coisas abertas onde investir dinheiro. E eu acredito que muito deste dinheiro que Elon Musk tem, em teoria, no bolso, será para investir nestas empresas e criar então o tal ecossistema onde tudo é dependente de tudo e onde Elon Musk pode se tornar, entre aspas, o dono disto tudo. E porquê? Porque vamos ter carros que vão ser carregados com o SolarCity na nossa casa, depois esses carros vão estar ligados à Starlink, depois entretanto vamos meter chips na cabeça e então da Neuralink e isto vai ficar ligado aos carros e vai ficar ligado ao Twitter ou o que for, e pelo meio temos o robô da Tesla, temos carros cada vez mais inteligentes, temos um caminhão que está a chegar e que eu acho que pode revolucionar bastante uma área onde ainda ninguém tinha tocado, era caminhões elétricos, e quando digo ninguém tinha tocado era de um ponto de vista massivo, que tivesse realmente impacto. E eu estou-vos a dizer isto tudo porquê, pessoal? Porque muitas vezes vêm-me perguntar: Luís, mas estás a investir numa empresa de carros? Carros não é uma coisa que se vende de forma consecutiva e é uma coisa que até devido a oscilações do mercado pode até deixar de se vender. Não é um bem essencial. Não é. É muito mais importante neste momento ao mundo ter como bem essencial, entre aspas, por exemplo, serviços da Microsoft, serviços da Google. Obviamente, tudo o que seja comida, ou algumas peças de roupa, ou transportadoras, ou o que for, sim. A questão é que, para mim, a Tesla não é uma empresa de carros. É uma empresa de software. É uma empresa de inteligência artificial que, por acaso, os põe em carros. E bem, porque a Tesla nos primeiros anos não construía bem os carros. A verdade é que havia ali muita coisa que não estava bem. Os próprios materiais, nas montagens, as coisas estão muito melhores agora. Mas, acima de tudo, a Tesla é uma empresa de software. Até pela forma como vai melhorando e atualizando os seus carros. Porque a grande maioria dos carros, mesmo agora, nós compramos um carro e ele ou fica estagnado para sempre, ou então pode ser que tenha uma atualização daqui a um ano. E um Tesla, a cada 15 dias sai uma atualização nova.
sai algo que melhora o carro, que o torna ou mais eficiente, ou mais inteligente, ou mais seguro, ou então que simplesmente tem uma funcionalidade que é super fixe de ter. Então, para mim, a Tesla é uma empresa de software, uma empresa de inteligência artificial e que vai estar ligada a todo este ecossistema que Elon Musk tem e que neste momento conseguiu até agora manter fora da bolsa. Todas as outras empresas, quem manda é Elon Musk. E não há lá mais ninguém pelo meio praticamente. Enquanto que na Tesla é uma empresa que está em bolsa e que Elon Musk precisou que fosse para a bolsa para se financiar, porque senão de outra forma aqueles 12 anos de prejuízo que eu estava a dizer no início era impossível de manter. E isto leva-me ao último ponto, que é o robô da Tesla e a forma como nós interagimos com o carro da Tesla. A Tesla vai ter um robô agora para fazer trabalhos que nós não podemos fazer, ou que são perigosos, ou que não temos força, ou que são aborrecidos e repetitivos. Nós vamos ter que dar ordens a esses robôs. Ao mesmo tempo, nós também damos cada vez mais ordens ao carro Tesla. Nós falamos com ele e ele faz um montão de coisas e vai ser cada vez mais assim. Para se ter este tipo de inteligência, nós precisamos ter dados. Porque os dados é que vão treinar esta inteligência artificial. Ela vai aprender pelas nossas interações. Quantas mais interações existirem, mais ele aprende. Isto, obviamente, desde que o algoritmo esteja bem feito. O que eu acredito que, no caso da Tesla, esteja. E então, o que é que Elon Musk faz? Elon Musk precisa, para a Tesla e para o seu robô e provavelmente para a Neuralink, o que for, ele precisa de um banco de dados gigantescos, de diálogos curtos, ordens, coisas onde nós sejamos a dar uma opinião, uma ordem, o que for, mas pequeno. Qual é a maior base de dados do mundo para isto? É o Twitter. Ele comprou-o. E quando muita gente diz que Elon Musk está-se a meter em redes sociais e que o que ele quer é controlar ou ter mais influência, eu não digo que ele não queira ter isso, pessoal. Mas para mim, o grande foco foi ele comprou uma das maiores, ou talvez a maior, base de dados do mundo de diálogos curtos, de ordens. É impressionante o que ele acabou de comprar e nós não temos bem essa noção. E isto vai ser fantástico para treinar toda a inteligência artificial que ele precise, qualquer que seja. A Tesla vai ser, para mim, baseada em Twitter para aprender, Starlink para conectar, SolarLink para carregar e a Neuralink para aumentar daqui a muito tempo algumas possibilidades muito, muito interessantes, mas que neste momento são quase ficção científica, mas que daqui a uns anos talvez não sejam. E uma vez mais, a Tesla foi sempre avaliada em bolsa pela especulação, pela esperança do que Elon Musk ia trazer. E eu acredito que ele vai demonstrar coisas brutais nos próximos tempos. E apesar de, obviamente, ele ter feito muita coisa mal e ter dito muita coisa mal e ter feito coisas que não devia, como todos os outros CEOs, a grande diferença é ele tem uma visibilidade muito maior. Eu não sei o que é que os outros CEOs da Meta, da Microsoft e de outras coisas, o que é que eles andam a fazer, eles não têm a mesma visibilidade. Elon Musk está completamente exposto, ele próprio se expõe e com isso traz o bom e o mau. Uma coisa é certa, se a Tesla se tornar no primeiro grande ecossistema de inteligência artificial do mundo, então a Tesla torna-se muito provavelmente na maior empresa do mundo e nessa altura as pessoas vão perceber que a Tesla não é uma empresa de carros, é uma empresa de software e de inteligência artificial que neste momento tem carros e daqui a uns tempos vai ter muitas outras coisas. Agora, para onde é que vai a Tesla? Vamos primeiro ver aqui uns gráficos para suportar o que eu vou dizer a seguir. Olhem agora para o gráfico aqui da Tesla. E como vocês podem ver, a Tesla durante muito tempo esteve aqui e não saiu daqui. E atenção que estes valores que estão aqui são os valores adaptados ao último stock split. A Tesla andou por aqui, subia, descia, na boa, mas sempre com prejuízo, sempre a ver o que é que poderia acontecer. Mas havia muita gente que não vendia porque acreditava que isto pudesse ser fantástico. Ok, tudo bem. A Tesla começa a subir quando abre a Gigafactory em Xangai. Quando a Tesla chega à China, a Tesla começa a subir. E passa daqui para aqui. Multiplica mais ou menos por 3 o seu valor, mas de repente, quando está em clara subida, chega ao Covid. Volta a descer, como todas as empresas desceram, e depois, muito rapidamente recupera, como todo o mercado recuperou, e a partir daí é o rally absoluto. A subir, a subir, a subir. Estamos a falar de algo que, quando o Covid bateu forte e feio, estava a $20 e basicamente ano e meio depois está a 400 e pouco. É muito. O crescimento é verdadeiramente brutal, pessoal. E depois a partir daí existe a queda. Vamos analisar a queda, mas primeiro olhemos, por exemplo, para a Amazon. Também a partir de 2015, tal como aqui no gráfico da Tesla, a Amazon é ligeiramente diferente, é uma empresa muito mais reconhecida, foi subindo,
Obviamente, quando chegou o Covid também caiu e caiu para valores de um ano antes e por aí fora, e depois volta a subir, obviamente de forma não tão acentuada, nem pensar, mas subiu e chegou aqui a estes valores. Fez os seus stock split também aqui pelo meio, tudo bem. E depois começa a cair, tal como tudo começou a cair no fim de 2021. E se vocês repararem, grandes quedas, recupera, tal como aconteceu com a Tesla. Qual é que é a grande diferença? A grande diferença foi que esta última queda que a Amazon também teve, vem daqui até aqui abaixo, é grande, é acentuada, mas reparem bem numa coisa. Neste momento a Amazon está a 97 dólares e o seu máximo, o seu all-time high, é o dobro. É 180 e qualquer coisa, 190. É mais ou menos o dobro. A Tesla está a 143, mais ou menos, e já teve a mais de 400. É o triplo. E essa é uma das grandes diferenças. É que Elon Musk, ao criar toda a pressão e aumentar também algum descrédito em relação à sua imagem, a compra do Twitter, o que for, que vocês possam aqui identificar, todas essas coisinhas ajudaram a Tesla a descer. No entanto, reparem bem numa coisa, pessoal. Isto que está aqui foi especulação, foi esperança de que a Tesla se ia tornar em algo verdadeiramente fantástico. Mas a verdade é que quando a Tesla estava aqui em cima, a Tesla ainda tinha o potencial, mas ainda não o tinha demonstrado com vendas brutais. E é o que está a fazer agora que está aqui em baixo. A Tesla aqui não tinha os carros mais vendidos do mundo, nem os elétricos eram o peso que são neste momento. Neste momento vendem-se muitos elétricos na China, na Europa e nos Estados Unidos. E nesta altura ainda não era bem assim. Atualmente, com este valor aqui, a Tesla tem o carro, não é o elétrico, é o carro mais vendido na Europa, tem os carros mais seguros do mundo, não tem dívidas e vende uma brutalidade para uma empresa que tem os anos que tem e que tem o número de fábricas que tem. É também a empresa que mais lucro tem percentualmente por carro. O que quer dizer que a Tesla sabe que pode continuar a baixar os preços. E a grande maioria das empresas de carros tem aumentado os preços este ano e no fim do ano passado devido à inflação. E a Tesla está a fazer o contrário. Enquanto tudo fica mais caro, isto fica mais barato. E isto pode ser uma machadada brutal para a Tesla continuar a dominar o mercado, mesmo apesar de existir uma grande concorrência e mesmo apesar das pessoas terem menor capacidade de compra devido a toda a inflação e desemprego e dificuldades que vão ter com créditos e por aí fora. E então, aquilo que muitas vezes me perguntam é: Luís, a Tesla alguma vez vai chegar aqui? Vai subir para o triplo daquilo que está agora? Pessoal, eu acredito que a longo prazo, e lá está, não sou um conselho financeiro, mas eu acredito que sim. Porque a partir de agora, a Tesla, para além de ter um Model 3 e um Model Y que vendem muito e que estão mais baratos, a Tesla tem um caminhão, vai ter o Roadster, que não vai vender muito, mas faz sempre algum hype, e acima de tudo, vai ter um robô que vai melhorar e que vai começar a abrir os olhos e vai começar a abrir portas para que a Tesla deixe de vender, em grande maioria, a pessoas e passe a vender muito, mas mesmo muito, a grandes empresas. E é o que a Tesla está e vai fazer agora nos próximos tempos com o seu caminhão e com o robô. Há muitas empresas de carros que vão ter grandes dificuldades nos próximos meses porque as peças estão todas mais caras, o carro está mais caro e as pessoas têm menos poder de compra. A Tesla está a virar para empresas enquanto cliente e eu acredito que vai ter grande sucesso nos próximos anos. Vai demorar a subir? Obviamente, como todo o mercado, mas a longo prazo parece-me uma aposta muito interessante para vocês considerarem. E não se esqueçam, comentem em baixo e digam-me, vocês podem ter ideias completamente diferentes das minhas. Acima de tudo, não comprem isto só porque eu estou a dizer que é algo que me parece interessante. Bem, pessoal, eu acredito sinceramente que a Tesla pode estar perante um salto bastante grande. Eu não estou a dizer que ele vai fazer outra vez o rally que fez há uns anos, em que de repente aquilo estava aqui e de repente estava lá em cima. Mas eu acredito mesmo que a Tesla tem tudo, mas mesmo tudo, para se tornar numa empresa brutal, apesar da concorrência. E porquê? Porque as pessoas falam uma vez mais da concorrência da Tesla serem empresas que vendem carros. E eu acho que a Tesla está apenas no início. Está apenas no início para ser a base de todo um ecossistema onde os carros é só uma coisinha. E há toda uma inteligência artificial, há todo um software, há toda uma capacidade de criação de energia, de baterias, do que for. A Tesla é a única marca de carros que tem uma rede verdadeiramente brutal de carregamento. Mais nenhuma tem, mais nenhuma sequer pensou nisso. A Tesla precisou de o fazer e fê-lo.
enquanto que as outras ficaram um bocado à espera que as infraestruturas acontecessem e neste momento queixam-se que não há infraestrutura em Portugal, não há infraestrutura na Europa, não há sítios suficientes para carregar os carros. A Tesla criou-a e nós podemos dizer, ok, também não serve para toda a gente? Não. Mas no início, quando era mesmo preciso, eles fizeram-na. E isso demonstra para mim a mentalidade que esta empresa tem, fazer o que for preciso para chegar a certos objetivos, e eu acho mesmo que a Tesla é muito, muito apelativa por causa disso. Mas como eu vos digo sempre, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, há muita coisa que eu não gosto nos Teslas, há muita coisa que eu acho que não está bem na empresa, como em todas as outras. Não há nenhuma empresa perfeita, não há nenhum produto perfeito. Agora, no global, e olhando para as necessidades que o mundo vai ter nos próximos anos e as tendências dos próximos anos, eu acho que a Tesla é mesmo uma empresa fortíssima para investir. Mas eu não sou um conselheiro financeiro. Vocês não investam na Tesla só porque eu estou a dizer que sim ou só porque acho que sim, porque isto pode correr tudo mal. Até porque existe um problema com tudo isto que eu estou aqui a dizer, que é o conhecimento, o controlo, o poder, a visão está canalizada num único homem. E esse homem não vai ser imortal, acho eu, e mais cedo ou mais tarde vai ter que delegar cada vez mais algumas coisas em algumas áreas. Ele já o tem feito, se vocês analisarem bem, o número 2 da Tesla, o número 2 da SpaceX, o número 2 não sei quantos, já são pessoas que dominam muito e que conseguem ter também a mesma visão e provavelmente conseguem avançar com a empresa assim Elon Musk para ele se dedicar a isto ou aquilo, ou ir viver para Marte ou o que for. Mas lá está, como todas as empresas têm um risco, claro, de alguma coisa não correr bem, mas acho que é para mim das empresas no mundo com mais potencial. Pessoal, eu não costumo falar aqui de ações de um ponto de vista individual, mas até se vocês pediram tanto que eu estou a dar aqui a minha opinião. E reparem, eu sou uma pessoa que tem um Tesla. E eu adoro aquele carro, tem defeitos, mas eu adoro aquele carro. E obviamente que também fiz este vídeo porque também gostava de saber a vossa opinião, por isso comentem, digam-me o que é que acham sobre a Tesla. Eu vou tentar responder, vocês sabem que eu demoro sempre um bocado a responder. São muitos comentários, tanto no YouTube, mas principalmente no Instagram, muitas mensagens por aí fora. Eu tento responder a tudo, mas demora um bocadinho. Pessoal, muito obrigado pelo vosso apoio. Grande abraço. Até à próxima.